Começando mais um Pod Manas, comigo, Márcia Menezes e Mani Menezes. Hoje com mais uma advogada para falar um pouquinho sobre alguns direitos que nós temos, né? Hoje com Tiara Magalhães e ela vai me dizer quem é ela. Para quem não conhece, vai descobrir quem é a Tiara Magalhães agora. Boa tarde, né? Boa tarde, Tiara. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Pod Manas. Obrigada, me sinto assim honrada em estar aqui participando, né? Venho acompanhando vocês, né, pelas redes sociais e tenho achado bastante interessante e gostado muito do trabalho que vocês vêm fazendo, né? Então, para mim é uma honra participar e poder colaborar e ajudar de alguma forma, né? Ó, coraçãozinho para todas as mulheres que participam daqui, ó. Boa tarde também a todos, né, que em algum momento vai estar, né, vendo esse podcast, ouvindo, vendo, enfim. Quem sou eu, né? Uma pergunta... Pergunta de coach. Não, e assim, todo mundo faz assim, quando você pergunta quem é você, aí todo mundo fica assim, quem sou eu? Pois é, dá um suspiro assim, vamos internalizar e pensar, né? Quem sou eu? Uma forma simples de falar quem sou eu, né? Sou uma mulher, né, assim, que batalha muito, né? Sempre batalhou, que tem bons exemplos, né? Desde pequena, tem um exemplo de minha mãe, que é uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora. E assim, a gente sempre procura se espelhar, né? Me espelhei sempre muito nela. Tenho também outras duas figuras muito fortes, né? De mulheres na minha vida, que são as minhas avós, materna e paterna, que durante muito tempo, assim, me criaram, ajudaram muito na minha criação. Então, assim, tive sempre muito contato com elas, né? Eu costumo dizer assim, minha avó materna é assim, uma matriarca, né? É um exemplo de mulher aguerrida, de uma mulher batalhadora, de uma mulher forte, né? Passou por muitos percalços na vida e hoje a gente percebe a força dela, né? E a minha avó materna também um doce, um amor, um carinho, um ambiente assim, sempre de acolhimento, de carinho, mas ao mesmo tempo mostrando assim o nosso papel, né? O papel de mulher, o papel de mãe, o papel de profissional, né? O nosso papel dentro da sociedade. Então, assim, as orientações, né? E os valores também, sim, né? Acredito. Orientações, valores. Então, assim, eu sempre tive muitos exemplos, né? Bons exemplos, muitos bons exemplos. E sempre busquei não ser igual, que eu acho que cada um tem a sua individualidade. Cada um nasceu para ser único no mundo, né? A gente busca apenas absorver o que é bom, né? E busca, assim, copiar algumas coisas e seguir, né, o nosso caminho. Então, assim, eu sempre procurei crescer buscando isso, né? Sempre busquei estudar, aproveitar as oportunidades que meus pais sempre me deram de estudar, de estar assim, ter uma casa, ter um acolhimento, a família sempre muito reunida, sempre muito acolhedora, com muito carinho, sempre assim. Isso é bom, né? Fui criada num ambiente de muito amor e assim, batalhar, crescer, estudar, né? Fui estudar fora, estudei em outro estado na época aqui, eram pouquíssimas faculdades de direito, né? E aí eu acabei indo fazer uma faculdade em um outro estado, né? Hoje a gente tem assim muitas. Você estudou onde? Eu estudei em Alfenas. Onde fica? Na época em Minas Gerais, sul de Minas. Né? Na época assim, muitos estudantes daqui da Bahia iam estudar em Alfenas. Tinham muitos estudantes, inclusive até alguns colegas aqui em Valência estudaram lá também. E aí eu fui buscar, né, estudar, procurar o meu caminho lá. E fui, consegui, fiz minha faculdade, formei e retornei, né? Retornei e continuei estudando, continuei me aperfeiçoando, aplicando a minha profissão. Paralelo a isso, a gente também tem a outra realização que não é só profissional, né? A gente tem também a realização pessoal. E sempre foi, né, da minha, assim, sempre tive sonhos. E um desses sonhos era exatamente ser mãe, né? Que legal! Constituir uma família e ser mãe. E tudo isso vem acontecendo, né? Então, assim, eu acho que quem sou eu? Sou aquela pessoa que busca, né? Uma pessoa que inquieta nesse sentido de estar sempre buscando, né, o que eu desejo, sempre acreditar que eu posso, que eu consigo, de realizar profissionalmente, crescimento pessoal, de me realizar profissionalmente, mas também de me realizar, né, como mãe, né, Sim, meu como filho, mulher, né? Como mulher, meu filho Miguel é meu tesouro, né? Tem 10?
10 anos. 10 anos. Fiz 10 anos agora. E eu costumo dizer assim, que eu sou... cada uma se acha, né? Todo mundo acha Sim. que é a melhor mãe do mundo. Claro. Todas nós Toda somos. mulher. É. Mas dentro da nossa família, né? Da nossa constituição, a gente de fato porque a gente sempre busca ser o melhor para os nossos filhos. Verdade. E eu me considero uma mãezona. Mas enquanto esposa também, né? Constituir minha vida familiar, constituir uma família. Então, assim, eu hoje me sinto uma pessoa, não vou dizer assim, plenamente realizada, porque eu busco mais, né? Vivo assim, sempre, cheia de projetos, pensando aí no futuro, o que eu posso fazer, né? Em todos os sentidos. Mas eu sou assim, sou uma pessoa sincera, sou uma pessoa verdadeira, sou uma pessoa sensata, né? Sou uma pessoa tranquila, que me conhece sabe que eu sou cara já bem, mostra, né, gente? o meu signo Então, também. mais tranquila mesmo. Mas ela Sou uma pessoa meio que zen, né? Claro que às vezes a gente desce do salto, mas É necessário. no geral, assim, eu me sinto uma pessoa amiga, uma pessoa companheira, né? Uma pessoa que, pelo menos as pessoas que convivem comigo, sempre, claro que a gente tem defeitos, Sim. né? Eu vou ter muitos defeitos, como todos têm. Mas eu acho que, no geral, as pessoas que convivem comigo só têm, assim, boas referências. Isso é bom. Você, como você falou, né? Ela se formou em Direito, tem especializações em algumas áreas, né? Que depois ela vai falar aqui. Mas, uma pergunta. Sua mãe é pediatra, né? Ela é clínica geral também? Ou é só pediatra? Isso, Clínica geral e pediatra. Uma das médicas, eu acredito, mais antigas aqui, que tá ali lutando mesmo, né? Trabalha muito na questão também do SUS, né? Sim. Sua mãe também, né? Que eu lembro quando eu era menorzinha também. Sua mãe é pediatra, seu pai é de que área? Meu pai não chegou a ter formatura, mas ele é empresário, né? Pronto. Vive trabalhando aqui, eu falo ele que ele é multifunções. Multiuso. Não, mas você disse que você sempre teve sua mãe como uma referência sua. Sua mãe foi para pediatria. E o que levou Tiara aí para o direito? Essa é uma pergunta um pouco complexa. Veja bem, você perguntou aí sobre minha mãe e meu pai, né? Minha mãe na área da medicina. Sim. Minha mãe, quando engravidou do meu irmão, ela tinha acabado de passar no vestibular de medicina, né? E assim, eu tenho ela como grande exemplo porque ela, assim, foi batalhadora mesmo. Ela conseguiu finalizar a faculdade dela, né? Teve meu irmão e ainda engravidou de mim, né? A nossa diferença é de 1 ano e pouquinho. E concluiu a faculdade de medicina. No período da faculdade, né? No período da faculdade. Por isso eu falo tanto assim que minhas avós tiveram muita participação na minha criação, porque de fato ela era estudante de medicina e a vida é muito corrida e assim, a gente acabava ficando muito tempo com minhas avós. Mas assim, tinha outras referências na família também de medicina. Eu não sei se você já ouviu falar, mas meu avô foi um médico muito conceituado aqui, né, na região. Meu avô, Antônio Silva, ele era um médico também pediatra, né? Também era perito, médico, legal. Mas, assim, ele era muito conhecido. O engraçado é que hoje eu encontro, assim, amigas minhas que as mães, né, o parente, as crianças foram clientes dele na época. E esses dias chegou a falar pra mim, eu guardo as receitas de seu avô até hoje. Caramba! Porque, além de ver a questão da medicação, que hoje não, talvez nem se aplique tanto, né? Mas tem coisas que utiliza a medicina, apesar de ter acontecido muitos avanços, tem coisas que se utiliza ainda da velha guarda. Mas ela disse que, assim, era uma receita fantástica, de fato. Se você pegar uma receita de meu avô, é aquela letra, assim, desenhadinha. E ele foi um médico, assim, muito atuante, porque trabalhou muito também ele também era político, então, assim, ele trabalhou muito na área social, né? Prestou muito serviço lá em Taperoá. Então, assim, eu tinha essa referência. E além de meu avô, ainda tinha uma tia, que era, assim, gostava muito dela, ela até já faleceu, mas era uma pessoa também muito presente na minha vida. Minha tia também Fátima. Da área médica? Também era médica, né? Então aí você pergunta, e por que porque você foi pro direito? Por outro lado, também tinha muitas pessoas que eu tinha referência na área do direito, né? A família do meu avô materno, né? Meu avô era juiz classista, que naquela época era aquele juiz que não era juiz que fez concurso, era aquele juiz que era indicado, né? Então ele foi juiz classista, ele tinha os irmãos dele, teve um que era juiz, teve outro que também tinha essa questão e muitos outros que tinham relação com o direito, né? E meu pai, nesse momento, também foi uma figura que
me influenciou muito, né? Meu pai, assim, como ele não chegou a ter uma formação, né, de faculdade, de universidade, ele sempre atuou muito em várias áreas, né? Um momento da vida ele foi fazendeiro, outro momento da vida, né, ele foi empresário, agora mesmo ele está trabalhando com essa questão de empresas de beneficiamento de pescado. Então, assim, ele sempre trouxe muito esse outro lado, né? O empreendedor. Exatamente. E essa questão de estar buscando essa questão, de estar trabalhando com legislação, de estar, de alguma forma, no lado contrário ao lado da sua mãe. da minha mãe. E, por coincidência ou não, meu irmão também acabou cursando direito. Acho que também um pouco influenciado. E aí, nisso eu fui, né, estudando e surgiu a oportunidade, né, de fazer um concurso público aqui na região, que foi no município de Cairu. E eu fui contemplada, né, eu consegui passar no concurso e hoje estou lá, né, há quase 8, 9 anos, eu até me perco nas contas, já. Sou servidora pública efetiva, já passei estágio probatório e hoje eu sou procuradora do município. E muito feliz no que eu faço, porque eu gosto muito de atuar, né, em prol do município. A gente acaba passeando pela administração. Eu falo que o advogado que trabalha na administração pública, ele passeia por toda a administração, porque quase que todas as demandas sempre vão para o jurídico. Sempre vão, porque ele chama, né, vai para o jurídico. Por que vai para o jurídico? Porque sempre depende do olhar do advogado, né? Seja uma lei, uma proposta de lei que vai ser encaminhada ao legislativo, seja uma lei que vem do legislativo para ser sancionada, seja os direitos dos servidores públicos do município, né? Que eles têm os direitos e a gente precisa apreciar através dos pareceres. Nosso assunto vai ser abordado disso aí. Então, a gente acaba sendo, assim, um pouco de tudo lá, né? Sejam as demandas judiciais contra o município, que a gente precisa fazer a defesa, sejam as demandas judiciais que a gente faz a favor do município, né? Contra terceiros, seja toda essa questão, seja a questão tributária do município, né? A questão da cobrança das taxas, dos impostos, das execuções, né? Daqueles que acabam não cumprindo, né? Acabam ficando em dívida com o município, a gente tem que promover essa cobrança administrativa e judicial. Então, assim, a gente passa, assim, praticamente por todos os pontos, né, da administração pública. E tá vendo, gente? Para quem não sabia o que é direito público, né? Tiara aí tá dando show aí, porque eu não sabia de nada disso. Porque realmente a gente fica mais focado achando que o direito é o direito civil, né? Isso aí. O direito penal, o direito do consumidor, o direito de família. É óbvio que eu sei que existia o público e privado. Eu tive isso aí na faculdade, eu tive uma disciplina disso aí, público e privado, que para mim eu achei extremamente chato. Eu achei. Mas tem gente que gosta, assim como ela, da questão do direito público. Então, e ela está na gestão, ela hoje é a procuradora de Cairu, né? Da cidade de Cairu, município de Cairu. Não é só você, né? Tem outras pessoas? Não, são muitos. Pois são várias. Geralmente, não. Lá, né, a gente tem, né, o quadro da administração pública, ele tem o servidor, o procurador, que é aquele concursado, o efetivo, né? São dois, tem eu e mais outro. E tem também aqueles outros que são nomeados, que a lei faz a previsão daquela nomeação, né? E além disso, a gente conta também com algumas assessorias, né? Que são aqueles que são feitos por contratação, né? De pessoas físicas ou então de escritórios de advocacia, já com pessoa jurídica. Então, somos muitos, realmente. Até porque, assim, é um município que possui muitas demandas. Eu pensava que era um só, assim, por cidade. Mas aí depois eu vi, fulano de Cairu, fulano de Cairu. Então não é uma pessoa só. E acaba, né? Assim, quem começa a advogar na área pública, eu digo assim, e que começa realmente a gostar disso, ela sempre quer estar trabalhando mais e mais. Por exemplo, a gente nunca fica satisfeito de estar num local só. Porque a gente acaba querendo contribuir, acaba querendo... Não é uma área que a gente tem assim... Hoje em dia já tem bastante, né, advogados, colegas meus que já trabalham nessa área. Mas a gente não vê assim, não são tantos. Então, assim, a gente acaba querendo também participar e colaborar. Porque, assim, eu digo assim, não só enquanto servidora pública, mas também, assim, com a questão do direito público, a gente acaba querendo fazer acontecer, fazer as coisas darem certo, contribuir, ajudar. Então, a gente acaba querendo
também trabalhar em outros locais, né? Quer abraçar mais coisas. Exatamente. Tanto que, assim, apesar de eu sou servidora lá e também faço algumas assessorias em outros municípios, né? No contexto de ajudar. Aí a gente acaba indo para vários locais diferentes, várias situações diferentes. Eu estou até prestando, assim, agora assessoria em direito educacional, que também não deixa de estar inserido dentro do município, né? As questões da educação. Então, assim, a gente acaba indo para vários caminhos. Interessante. A gente tem, assim, várias perguntas, mas a gente primeiro está falando um pouco mais da vida dela, como a gente sempre fala. Mas antes de continuarmos aqui, né, a gente convida você para acessar nosso canal, né? Quem não conhece ainda, assistir os outros episódios. Tem bastante gente aí, ó, muito boa, muito legal, né? Mulheres inspiradoras que tá trazendo dicas para vocês, falando um pouco da sua profissão, que isso é importante. Porque às vezes você tem até uma dúvida de que profissão você quer seguir, porque a gente tem muita gente jovem assistindo. Né? Não quer dizer que é só para quem já é mãe, para quem tem vontade de ser mãe, ou quem não quer ser mãe também, gente. Tem tanta gente que não gosta, não tem esse desejo da maternidade, mas tem outra forma, né, de exercer esse papel de mãe. Às vezes é com um sobrinho, às vezes é com um primo, né? Acaba sendo mãe de qualquer jeito, mesmo quando ela não tem a necessidade de gerar uma vida. Como adotar também, né? Como adotar. A pessoa não quer gerar, né? Exatamente. Mas quer adotar. Exatamente. Então, para você ainda que não assistiu nossos episódios, fique à vontade. Assista, compartilhem, deixe suas opiniões, como a gente já falou aqui nos outros episódios. Indique, gente. Se você quer participar aqui do Pod Manas, tem muita coisa para contribuir com a gente, é só falar. Manda mensagem para mim, manda mensagem para Márcia. Né? Você não quer, mas conhece alguém? Manda mensagem. Olha, verifica esse perfil aqui dessa pessoa. Ah, não é de Valença, não tem problema, pode ser do mundo. Conversa, né? Se a gente não puder ir lá, existe a internet, né, gente? Exatamente. Que a gente pode conversar com qualquer pessoa, não tem problema nenhum. Desde que essa pessoa tenha coisas boas para compartilhar com todos nós que a gente precisa. Então segue aí nosso canal, assina o sininho, né, Marcinha? Isso aí. E compartilha com as inimigas. Não pode faltar. Não posso deixar de falar sobre isso. Não pode faltar as inimigas. Exatamente. Toda vez tem as inimigas para você compartilhar. Porque se serviu para você, pode ser... Quer dizer, se você achou que não serviu para você, pode servir para ela. Então, não, às vezes até assim, ela pode... Você quer um bicho. Alguma conversa assim, que ela queira mandar uma indireta, né? É verdade. Aí você vai ouvir algumas coisas. Você pode assistir os outros episódios. Mas nesse aqui, Tiara, aí você vai ouvir que ela vai falar sobre direito, né, público. A gente vai focar bastante nas servidoras públicas, já que a gente fala de carreira e maternidade. E também ela vai trazer alguns aspectos do direito do consumidor, que também ela pode atuar, ela fala sobre essa área também. Aí pode ter alguma inimiga, né, que fez alguma coisa. Que fez alguma coisa que você não gostou, né? Enfim, mas aí Vamos compartilha lá. E continue assistindo aqui o Pod Mana hoje com Tiara Magalhães, que é advogada e também procuradora do município de Cairu. Ok? Tem aí qual é a sua pergunta aí, Marcinha? Ela já respondeu, né? O que é que ela faz, né? Que é aí a gente agora pode entrar nas perguntas mesmo. Direito público. Assim, se a servidora pública tem direito à licença maternidade e quanto tempo, que a gente já estava até conversando antes, né? Para pelo menos ter uma noção do que seria. Isso. Aí, se a pessoa que já é servidora, já é concursada, né? Quanto tempo de licença maternidade ela tem, se ela tem direito, né? Pronto, como a gente até estava conversando antes, né? A servidora pública, ela é uma trabalhadora, né? Um trabalhador, uma trabalhadora como qualquer outro, né? A diferença é que ela está prestando um serviço para o poder público, né? Por isso chamada de servidora pública. Então, assim, ela possui também, né? A questão da licença maternidade é um direito, né? De todo servidor, de toda mulher, né? Ela poder se ausentar do trabalho durante um período de tempo para poder cuidar do seu filho, para poder amamentar o seu filho. Então, assim, ela tem esse direito sim, né? É um direito, uma garantia já dos servidores, né, públicos ou dos trabalhadores, seja no regime estatutário, que é o regime, em tese, maior, a maior parte das administrações públicas dos municípios e entes
estados, né, eles adotam um regime, né, estatutário, que é regido por um estatuto do próprio município, mas essa garantia é prevista também nesses estatutos, que é a diferença dos outros trabalhadores que trabalham pelo regime seletista, que é o contrato de trabalho, né, da CLT, que eles chamam, né, a carteira de trabalho, que assina a carteira, enfim. Mas não existe uma diferença, né, desse direito. É um trabalhador, ele tem direito. É uma trabalhadora que está gestante, ela vai ter direito à licença maternidade, que vão ser de 4 meses, né? Ela vai ter aquele período para poder ficar, se ausentar do serviço, para cuidar do seu filho, da sua filha, né? E ela tem essa previsão. Agora, o que existe, né, que muitas pessoas estão, inclusive eu já recebi algumas solicitações de servidoras, assim, nesse sentido, é a questão daquela extensão de mais 60 dias, né, que foi dada. Na verdade, o que existe é uma lei federal, né, dos servidores públicos federais, que foi estendido esse prazo de até 60 dias, ou seja, o servidor público, a nível federal, ela pode entrar com pedido de licença maternidade, né? E aí, a partir desse pedido, ela fazer o pedido de prorrogação por mais 60 dias. Né? Agora, não existe essa previsão a nível estadual e municipal. Possa ser, né, que alguns estados ou alguns municípios tenham implementado essa legislação, mas enquanto não houver essa implementação, né, através da lei específica, né, a lei do município, a lei orgânica, a lei complementar, o Estatuto dos Servidores Públicos municipal, estadual, não existe essa previsão. Então, não existiria, né, esse contexto dessa prorrogação de mais 60 dias. Então, ela teria direito só a esses primeiros 4 meses. E a questão da férias, que, por exemplo, quando alguém é da empresa particular, né, da regida pela CLT, ela tira geralmente 5 meses, né, porque eles dão 1 mês de férias, que seria férias que a pessoa iria tirar, já adianta aquela férias. Na maioria eu vejo isso. Também existe isso na questão do município ou não? Sim, o que acontece? A questão das férias também é um direito, uma garantia constitucional, né, de todo trabalhador, independente de trabalhar na esfera pública ou na esfera privada. Então, assim, muitas vezes aquele servidor, aquela servidora tem algum período de férias. As férias você tem o período aquisitivo e o período concessivo, né? Você tem aquele prazo para você adquirir o direito das férias e depois você tem um prazo para gozar o direito de gozo daquelas férias. Então, muitas vezes aquela servidora, ela tem alguma férias que está vencida ou tem algumas férias que está para vencer e aí ela pode muito bem solicitar da administração pública que seja acumulado, ou seja, que ela tenha o pedido, né, liberado a questão da licença maternidade, o pleito, e aí também seja concedido a ela esse período de férias, que ela vai acrescer. Então, na verdade, você não tem aquele mês a mais por conta da licença maternidade. Aquele período de 30 dias você tem de descanso pelas suas férias, né, que na verdade as férias é um descanso remunerado do trabalhador, e ela vai ter aquele período a mais, porque vai englobar, ou seja, ela vai ter consecutiva, vai ter as férias depois, vai ter o período da licença e depois as férias. E tem até servidoras e administrações, né, que até fazem a liberação, tem servidores até que têm alguns outros benefícios, alguns outros direitos, por exemplo, tem uma licença prêmio, que é aquele período de 3 meses, a depender da administração pública a cada 5 anos, tem outras que até determinam um prazo diferenciado. Mas, por exemplo, a cada 5 anos você tem direito a 3 meses da licença prêmio. E às vezes até tem alguma servidora que tem também esse período, né? Que já tem essa aquisição desse período. E em comum acordo com a administração pública, ela pode pleitear e ter esse benefício também acumulado. Diferente de quem é regido pela CLT, que não tem essa questão de licença prêmio, nada disso. No registro seletista não tem a questão da licença prêmio, mas tem a questão das férias, né? Então, aí, no caso, poderia acumular a licença maternidade com a questão das férias. Certo. Agora, sim, quando a gente sai de férias, pela CLT, quem paga é o INSS, não é isso? Sim. A gente fica, a pessoa fica 4 meses ou 5 meses e o INSS paga. No caso do servidor público, se ele não for contratado, né? Contratado, fala? Não, concursado. Se ele não for concursado, quem vai pagar esse dinheiro? O que acontece? Esse salário? A administração pública,
ela não enquadra como servidor público só aquele concursado, né? É servidor público todo aquele que presta alguma função, né? Que está ali exercendo alguma função para o poder público, em prol do poder público, alguma função pública, ele é enquadrado como servidor público. Então, no quadro da administração pública, nós temos aqueles servidores que são os que são efetivos, que são os concursados, né, que ingressam através de concurso público, né, com previsão constitucional. Existe também aqueles servidores que chamam o quadro da administração pública, que são servidores comissionados, que são aqueles servidores que são nomeados, né, e também exonerados por livre nomeação, ele pode ser ou nomeado ou exonerado a qualquer momento, né? Que são aqueles que não prestam concurso público, mas eles estão dentro também, tem previsão constitucional, né? A entrada desse tipo de servidor na administração pública. E tem também aqueles servidores que são contratados através do regime especial de direito administrativo, que é o REDA. Então, assim, todos esses, enquanto servidores públicos, eles são abarcados pelo direito, pelas legislações, né, trabalhistas também. Então, assim, ele tem direito a essa questão da licença maternidade. E quem paga? Aí você perguntou para mim quem paga, né? Sim. Eu já estava fugindo um pouco da pergunta. A gente acaba viajando aqui. Quem vai pagar, né? Os servidores públicos, quem vai pagar é o município. E depois serem ressarcidos pelo INSS. Por quê? Porque o município faz o pagamento, né, das taxas patronais, o município faz os repasses para o INSS do próprio servidor. Enquanto servidor público, você tem um desconto, né? Você não tem a sua carteira assinada e não está indo ali todo mês contribuindo, né? Por exemplo, ou com uma guia que você paga, ou com aquele desconto que já vem em folha de pagamento, né? Sim. Enfim, uma vez que você é servidor público, você também tem esse desconto, você também tem essa contribuição com o regime de previdência social, que nesse caso poderia ser um regime próprio. Algumas administrações elas têm um regime próprio, um regime geral de previdência social. Nesse caso, o regime geral de previdência social, que é o INSS, né, que é a previdência social. Então você já faz aquele pagamento mês a mês para a Previdência Social. Então, quando você tem a licença maternidade, o município inicialmente paga, mas depois ele tem esse ressarcimento pelo INSS, que inclusive ele pode até fazer esse desconto depois dos seus pagamentos patronais, do seu repasse patronal, ele pode fazer esse desconto. Aquelas mulheres, vamos falar agora, enfim, né, estamos falando da questão da licença, aquelas mulheres que não são servidoras públicas, né, ou que não têm um contrato seletista de trabalho, não têm a carteira assinada, como comumente nós falamos, ela também tem esse direito, desde que ela tenha contribuído em algum momento com a Previdência Social, ou como empregada doméstica, ou como trabalhadora avulsa, né? Se ela de alguma forma contribuiu com a Previdência, ela também tem direito a esse pedido de licença e ficar durante esses 4 meses recebendo aquele salário. Pelo INSS. Que vai ser, exatamente, que vai ser de acordo com o seu salário, com a sua remuneração. Né? Se a sua remuneração for variável... É como se fosse auxílio maternidade? Isso, auxílio maternidade. Você vai fazer uma média dos últimos meses e vai se chegar a um valor. É exatamente o auxílio maternidade, né? Que muita gente nem sabe, né? Porque a licença, o que é a licença? A licença é um pedido do servidor, né, para a administração pública de algo pessoal seu. Ou seja, você pede uma licença para se ausentar. A licença é a ausência no serviço. Isso. Você pede para se ausentar no serviço por algum motivo. Pode ser por motivo de doença, pode ser por motivo de gravidez, pode ser por motivo pessoal. Então, assim, quando o servidor pleiteia isso da administração pública, é algo pessoal, pelo seu interesse. Na questão daquela mulher que não trabalha na administração pública, ou que é seletista, ou que não tem contrato fixo, mas já contribuiu para a Previdência Social, ela tem direito ao que chamamos de auxílio maternidade, que é justamente esse valor. Você falou, eu fiquei pensando, eu lembrei que eu estava... E aí quem paga é o próprio INSS. Vamos dizer assim, a pessoa teve o filho, né? Aí, quando ela vai pedir esse auxílio maternidade, depois, quando a criança já nasceu?
Não, Ou antes não. de que a criança nasceu? A partir do momento que ela está grávida, ela já pode buscar o INSS com a comprovação, né? E aí eles vão lá fazer, né? Vai pedir o documento necessário para comprovar, de fato, a gravidez e vai ser deferido após o nascimento, né? Porque, na verdade, a licença maternidade, você tem o direito quando a criança nasce, né? Porque, na verdade, a criança, você só vai ter a confirmação de que a criança nasceu viva, porque também pode acontecer da criança não nascer, ou nascer... Ter complicações, nascer, vir a falecer depois, ou então acontecer um aborto. Então, assim, você vai ter esse direito depois que a criança nasce. Mas você já deve previamente buscar a previdência com toda a documentação para ficar aguardando. Aí que já fiquei pensando, né? Pronto, aí são as pessoas que trabalham. Todo mundo que trabalha. A pessoa que não trabalha, a mãe que não trabalha, ela tem direito ao auxílio maternidade? Que não, no caso não tem nada comprovado, nunca pagou INSS. Sim. Não, ela precisa ter algum tipo, primeiro ela tem que ter uma inscrição, né? Ela precisa existir para a Previdência Social, porque a partir do momento que ela nunca fez nenhuma contribuição, mesmo como contribuinte, né? Porque hoje em dia muitas pessoas até nem trabalham, eles podem até contribuir como avulso. Às vezes até autônomo. Avulso. Às vezes quando até idade jovem, né? Às vezes os pais começam a contribuir para os filhos, né? Então, assim, ela precisa ter esse registro. E para ter esse registro, ela precisa fazer alguma contribuição. Então, o interessante para quem não tem um trabalho fixo, não tem um concurso. Então, o interessante é pagar um autônomo, né? Um avulso, porque para quem é gestante... Aí ela vai procurar o INSS, né? E vai conversar qual a melhor situação que enquadra, que ela possa fazer a contribuição. Inclusive, até a questão dos valores. De quanto ela pode contribuir. Agora sim. Já veio outra pergunta aqui. É porque são perguntas que a gente... Eu não sei, né? MEI, eu não sei se você deve fazer parte disso aí também. Para quem é MEI, que saiu grávida, ela também teria direito a essa licença maternidade pelo INSS ou não? Em relação ao microempreendedor individual, não é isso? Assim, eu não posso dar certeza dessas regras. Sim. Mas eu acredito que o microempreendedor, ele também faz a contribuição. Ele faz. Então, uma vez que ele faz a contribuição, ele está enquadrado. Ele tem o direito, né? A gestante tem auxílio, o microempreendedor individual é aquela pessoa que é a própria empresa, Isso. né? Ela é a sua empresa, né? Ela, na verdade, é uma pessoa jurídica, mas não deixa de ser uma pessoa individual. Então, assim, ela faz a contribuição para o INSS. Então, uma vez contribuindo para o INSS, ela tem o direito, sim. Não importa por que pessoa jurídica, mas ela se enquadra como individual. Então, gente, para vocês que não sabiam, né, às vezes a rotina mesmo, a gente não se preocupa em aprender ou tirar dúvidas, né? Sim. Porque como a gente tem tantos direitos e deveres, a gente às vezes se preocupa mais com os nossos deveres. Deveres ao invés dos nossos do que direitos conhecer também. quais são os direitos que a gente também tem. Então, você que tem um MEI, né, se informe direitinho, óbvio, mas você também, já que você contribui, possa ser que você tenha direito, né? Eu acredito que tenha. Isso. Você que nunca trabalhou ou não está trabalhando, mas que pensa em ter um filho e quiser já começar a contribuir, procure INSS para que você tenha uma garantia para receber alguma coisa quando você estiver gestante, quer dizer, depois que o filho nascer. E qual foi o outro? Quem já contribui de alguma forma, né, como autônomo, autônoma, também teria esse direito. Aí tem que procurar o INSS também para que já fique munido e saber que quando seu filho nascer, você já deixou tudo organizadinho e você teria direito pelo INSS. O auxílio maternidade. Isso aí. Agora, ainda tem... É muita coisa, viu? Falando ainda de direito, Não, é algo assim que realmente não se exaure. E vou lhe falar, é algo que muda muito rápido. É muito impressionante. Muitas vezes a gente vem falar sobre determinada matéria e às vezes, assim, quando você não trabalha só naquilo ou muito só naquela área, você acaba se perdendo muitas vezes. Sim. Porque às vezes é algo que saiu muito recente e você não teve, né? Às vezes modifica pouco, mas às vezes modifica... Não, as leis são assim, elas mudam constantemente. Eu sei porque eu vi a Emerson estudando toda hora. Parece cada ano. Não, e a legislação previdenciária, ela muda muito também, né? A gente tem, assim, constantes mudanças. Então, assim, realmente é algo que é muito constante, muito... Não para. Não é definido, né? Não para. Ainda falando, né, da questão da maternidade, do servidor,
existe agora uma lei, né, com a pandemia, Sim. que a mulher saiu grávida, ela é afastada do trabalho, não, ela não fica sem trabalhar, ela é afastada, mas continua trabalhando remotamente. E tem um período aí que não sei direito se é 1 ano e meio, se é 1 ano e 3 meses, né? 15 meses, na verdade, de que essa pessoa é afastada do trabalho presencial. Porque assim, o que eu ouvi é que algumas pessoas estão confundindo, né? Ah, eu fui afastada, portanto, eu não tenho obrigação nenhuma de trabalhar ou de fazer nada durante esse período. Seria Como é que está sendo Seria. essa questão da lei por conta da pandemia? Isso não é uma lei que já vem há muitos anos, é por conta da pandemia. O decreto, né, que saiu. O que acontece? Na verdade, com a pandemia, houveram, assim, modificação, eu digo assim, em todos os setores. E no direito não foi diferente, até porque o direito, ele vem dirimir muitas questões sociais, questões privadas, questões públicas, questões trabalhistas. E não foi diferente na questão trabalhista. Houveram várias implementações de legislação, várias legislações e procedimentos com relação a contratos de trabalho, né? Enfim, houveram modificações na questão da saúde, né? Questão educacional e na questão do direito, na questão trabalhista também. O que aconteceu? Com a pandemia, no início, muita gente ficou sem conseguir trabalhar, às vezes pela questão do transporte, pela questão do lockdown, né? Então, assim, as pessoas ficaram sem aquela vertente, não sabiam o que fazer, não sabiam para onde ir, não sabiam de que forma agir. E não foi diferente, assim, com os empregados e os empregadores, né? Isso. Houve, durante um período, e acho que até está vigente ainda, de fato, a área trabalhista não é uma área que eu milito. Mas a gente acaba, de fato, conseguindo, né? A gente absorve algumas coisas. É impossível, né? Eu digo assim, a gente é especialista numa área, mas a gente tem que saber de tudo, um pouco de cada coisa a gente tem que saber. Porque às vezes uma coisa liga a outra. Nem que Sim, seja simples, né? O direito é completamente interligado. Você vê que aqui a gente já falou de direito público, a gente já falou de direito previdenciário, maternidade, trabalhista, enfim, a gente vai passeando viajando. aí também. Exatamente. Então, assim, o que ocorreu durante um momento foi a suspensão do contrato de trabalho, até pela questão financeira, né? Os empregadores, muitas empresas falindo, né? Sem condição de pagar o trabalhador, e houve até essa questão de uma suspensão de um contrato, a pessoa ficava com aquele contrato suspenso e depois o trabalhador retornava e ganhava um percentual menor, enfim, eu não consigo dizer... Teve umas que lugares que pagavam, uma parte o governo pagava, outra parte a escola pagava, o local pagava. Várias medidas, né, com relação ao trabalhador durante a pandemia. E com relação à questão do home office, né, que também aconteceu nas administrações públicas, no serviço público, é que muitas pessoas, em razão da sua situação, né, eu digo assim, fisiológica, pela questão da idade, pela questão de cardiopatia congênita, pela questão de questões de saúde, né? Elas acabaram não podendo trabalhar fisicamente, né? Ir para o trabalho. Por quê? Porque aquilo acarretaria para ela um maior risco de contaminação, né? Um risco de se contaminar, e por ela ser uma parcela da população mais frágil, mais suscetível à doença, de acordo com as suas comorbidades, como eu falei, cardiopatia congênita é uma das comorbidades, mas tinha diabetes, enfim, vários tipos de comorbidades. Acabaram que, de alguma forma, né, tanto nos contratos privados como também nos contratos na administração pública, essas pessoas, em alguns locais, acabaram transformando o trabalho em home office. Eu vou dar um exemplo da Justiça. A Justiça abriu as portas essa semana. Isso aí, verdade. Né? Houveram várias fases em que eles foram devagar, parcialmente, começando a funcionar. Mas houve uma revolução, porque a Justiça passou a funcionar online, digital. Isso. Então, esses servidores que precisavam ir aos fóruns e, né, às diretorias para trabalhar, né, exercer o seu trabalho ali, com os fóruns fechados, a Justiça fechada, eles acabaram trabalhando em casa, né? Hoje em dia, nós temos sistemas judiciais. Hoje em dia não é mais aquele processo, aquele papel, aquelas pastas imensas, não. Hoje é tudo digitalizado, então hoje os processos são judiciais. Então, no seu computador, você consegue fazer tudo dentro do processo.
Então, por já ter acontecido isso e por uma necessidade também, eu acho, uma questão de sobrevivência, de saúde pública, né? As grávidas também são mais suscetíveis, Sim. né, à questão da pandemia, à questão do vírus, da Covid-19. Então, elas têm implicações maiores. E não é só uma vida que está sendo tutelada, né? O poder público, quando teve essa regulamentação, ele está tentando aí proteger duas vidas, que é a vida da gestante, da mãe, e a vida da criança, do bebê que está, né, sendo gerado, né, no seu ventre. Então, foi realmente feita esse regulamento de que as mulheres servidoras ou trabalhadoras grávidas, elas devem ser mantidas em trabalho, né, devem ser afastadas do trabalho no local do trabalho, presencial. Mas elas devem fazer o seu trabalho de forma remota ou pelo teletrabalho. Então, na verdade, não existe você está dispensado. Não houve uma dispensa do trabalho, né? Não houve uma dispensa. O que houve foi uma modificação da forma com que ela vai trabalhar. Né? Ela foi dispensada de estar no local do trabalho, mas ela deve realizar o seu trabalho na sua residência. No mesmo horário que estaria trabalhando presencialmente. Aí você me pergunta, como é que a gente coloca em prática isso, né? Eu dei uma lida muito rapidamente sobre essa questão, até porque, assim, não é a minha área de atuação trabalhista. Mas, como a gente acaba lendo muito sobre tudo, eu dei uma lida muito rápida e eu ouvi, assim, muitas críticas, né? Por um lado, existe realmente essa questão de estar a proteção da mulher, a proteção da criança. Eu acho que isso aí é louvável. Mas eu acho que falta também a gente, eu digo assim, dissecar, né? Um pouco mais essa legislação. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo, muitas vezes uma legislação faz uma previsão, mas a gente só vai realmente ter uma completude, só vai poder realmente ter essa realização depois de que a lei comece a entrar em vigor, porque é quando vão surgir as situações e a gente vai começando a ouvir, a ter essas situações dirimidas, seja através das sentenças, de jurisprudências, do caso concreto, né? Muitos questionamentos se faz, por exemplo, se o serviço, né, se a função que é aquele trabalhador, né, seja ele poder público ou esfera privada, que ele faz no seu trabalho, e se ele não puder realizar aquela mesma atividade em casa? Por exemplo, eu sou advogada. Sim. Eu posso realizar minha atividade como advogada na minha residência. Por quê? Porque eu posso fazer meu trabalho intelectual, eu não preciso estar presente no local do meu trabalho, né? A não ser que eu tenha que fazer algum atendimento, que eu posso fazer hoje virtual. Exato. Eu posso manusear o processo de forma eletrônica, porque eu estou ali, o meu processo está no meu computador, né? No sistema judicial. E eu posso fazer tudo de casa. Eu posso cumprir o meu horário de trabalho em casa. Eu posso fazer esse trabalho. Mas tem situações que você não vai poder exercer essa atividade em casa. Por exemplo, uma enfermeira. Como uma enfermeira consegue realizar? A médica também, mas, por exemplo, já tem as consultas, né, online. Então, a telemedicina. Sim. Então, através da telemedicina, o médico até pode conseguir trabalhar. Mas o enfermeiro não tem. Então, tem atividades que, de fato, então fica essa lacuna. De que forma? De que forma ela trabalharia, né? Exatamente. Então, por isso que a lei também fala, esse trabalhador fica a serviço, à disposição do empregador, que pode também descobrir uma atividade para que ela possa realizar, né? Aí a gente pensa também numa situação, no desvio, né, da função. Se você pensar no poder público, aí você fala, mas você vai estar desviando o servidor da sua função. Então, eu acho assim, que está num momento muito de a gente tentar conciliar, né? Tentar não apenas aplicar a lei fria, né? Aplicar cada situação, cada caso concreto. Acho que no momento que estamos vivendo, exatamente. Né? Até porque eu posso falar de poder público, mas também da esfera privada, a gente está vendo a situação econômica do país, a gente está vendo a situação das empresas quebrando, a gente está vendo a situação das pessoas precisando de emprego. Então, é preciso que haja um ajuste, né? Isso. E quando a relação é privada, ela pode existir esse ajuste dentro do contrato de trabalho, né? Do empregador, do empregado. Eles podem fazer esse acordo de trabalho e ajustar algo que ela possa, né, trabalhar, possa exercer a sua função em casa, ou pelo teletrabalho ou pelo trabalho remoto. A gente até, como a gente conhece algumas pessoas também, assim, né, por ser uma cidade pequena, a gente acaba conhecendo muita gente, né? Uhum. E a gente conhece pessoas que foram mudadas de cargos, né, era até professora,
e deixou de ser professora porque não tinha alunos para aquela turma dela, e ela foi para outra área administrativa. A escola, até para não demitir, né, pensou e colocou ela lá. Então, isso é interessante, Sim. de fazer esse consenso. Sim. E é cada caso é cada caso. Você perguntou também a questão do período, né? O que o regulamento diz é que é no período enquanto durar a pandemia. Então, assim, eu não posso prever que a pandemia vai durar, né? O que acontece de fato, que a gente tem certeza, é que a gestante vai ter o seu filho durante 9 meses. Então, assim, esse benefício que está sendo dado a ela é porque ela está gestante. Então, a partir do momento que ela tiver o bebê, né, viu o nascimento da criança, ela vai perder essa garantia de estar trabalhando em casa. Então, ela vai ter que retornar à disponibilidade do serviço público. Caso já tenha mudado. Não. Exatamente. Não, até mesmo que ainda exista a pandemia, se você pensar que o benefício é porque ela está grávida, que é para preservar a sua saúde e a saúde do bebê, a partir do momento que ela tem o bebê, ela perde, né, esse requisito, que seria a questão da gravidez. E aí, obviamente, ela vai ter direito a uma licença maternidade e muito provavelmente depois ela vai ter que retornar ao serviço. Exatamente. No local do trabalho. Não digo quando ela retornar ao serviço, ela nunca parou. Ela vai retornar ao serviço no local do trabalho. Isso aí. Então, para quem fica aí na dúvida se você vai trabalhar ou não nesse período, você vai trabalhar. Porque é um trabalho remoto, você está trabalhando de casa, né? Mas não sabe até quando vai durar. Sabe até quando. Então, aproveite, né? Resolva o que puder resolver. Você pode estar tendo a oportunidade de ter a sua gestação mais tranquila dentro da sua residência, né, com seus familiares. Isso é importante, né, que você está ali, então você está podendo se dedicar mais. Não quer dizer que você não vai trabalhar, porque você tem as demandas também que estariam lá. Mas é diferente. O trabalho em casa é diferente do trabalho quando você tem outras pessoas. Né, Eu ia exatamente pontuar isso, né? Durante o início da pandemia, eu fiquei um período em trabalho em home office, porque de alguma forma os municípios eles fecharam tudo, né? O poder público fechou, as empresas, as escolas. Então, tudo foi fechado. Então, assim, durante aquele período, a gente não teve a dispensa, independente dessa legislação que veio agora, recente, acho que acredito de maio, salvo engano. Eu fiz trabalho home office, mas, assim, eu achei, assim, uma dificuldade muito maior. Porque, por um lado, você está em casa, você tem ali a presença do seu filho o dia inteiro, mas, assim, por outro lado, você tem que conciliar tudo. Porque o papel, quando você está dentro de casa, você tem que ser mãe, você tem que ser esposa, você tem que ser dona de casa, você tem que cuidar da casa. E, assim, você está pensando no trabalho, porque o trabalho, pelo menos no direito, o trabalho não sai de você. Eu costumo dizer que a gente trabalha tempo integral, porque você pode não estar no escritório, você pode não estar no fórum, mas você está ali pensando, porque você pode ter um prazo que você não cumpriu, enfim, você está pensando, você tem aquele cliente que quer um feedback, né? Você não para de trabalhar. E aí, como você concilia? Porque quando você sai para o trabalho no seu local de trabalho, você, quando fecha a porta, você de alguma forma tá naquele local e ali você vai ter que se dedicar exclusivamente ali. Embora você tenha que fazer suas ligações, né? Você tem ligação de filho, de cuidar, a cabeça também fica um pouco cara. Mas eu acho que é diferente. Eu tive um pouco de dificuldade de me acostumar desse trabalho em home office. Depois até eu consegui produzir mais. Mas assim, eu acho que para a mulher é um desafio bem maior. Né? Até porque eu não sei vocês, mas assim, a gente pode não querer fazer nada na casa, mas quando a gente tá dentro da casa, a gente sempre acha algo para fazer. Sempre tem algo para mexer, algum armário para arrumar. Só se você quiser fingir que não tem. Exatamente. Eu vejo. O trabalho de casa, ele não para. É um trabalho que não acaba. Constante, né? Eu bem sei. Por mais assim que o homem ajude, porque o meu ajuda em casa. Então, por mais que ajude, não é a mesma coisa. Porque você olha e diz assim, poxa, lavou os pratos, mas ficou aquilo ali. Poxa, varreu a casa, mas aquele canto ali. Pô, fez a cama, mas não arrumou da forma que você gostaria. Então, a mulher tem o seu jeito dela dentro de casa e acaba tendo que fazer, às vezes, o retrabalho, né? E a maternidade, assim, ainda mais quando os filhos são pequenos, é o tempo todo. Mãe isso, mãe aquilo, mãe aqui, eu sei, eu bem tô vendo como dentro de casa. E aí a gente realmente não consegue parar. E assim, o que eu vejo, assim, que muitas empresas, eu também já tive empresa, sou empreendedora,
A gente sabe que é difícil a gente se colocar. Eu me coloco no lugar da mulher por eu ser mulher, mas eu vejo uma dificuldade do homem, patrão, se colocar no lugar da mulher, da servidora dele, né? Não estou levando tanto para o lado da questão do municipal. Mas quem é empresário, que tem sua empresa, que contratou alguém, e aí ele não vai se colocar, porque ele não sabe o que é ser mãe, de atenção. E a maioria das crianças, ela fica atrás da mãe. Sim. Né? Então é muito difícil você tentar conciliar. Imagine o trabalho dentro de casa. Eu vejo aqui que eu estou trabalhando em casa e às vezes eu trago meu neto porque ele, como ele agora sabe que eu moro na cidade, quando eu vou na casa ele já dá lá. Eu vou para casa de vovó Mani. Pronto. Então você não tem argumento para dizer que ele não vem. Mesmo que ele vá voltar no mesmo dia, não durma, mas vem. Aí você pensa, poxa, mas eu tenho isso, aquilo para fazer. Beleza. Não adianta, você tá ali sentado, ele fica, olha, vovó Mani isso, vovó Mani aquilo, vovó Mani vem cá, vovó Mani não sei o quê, liga a televisão, vovó Mani vem brincar, vovó... Eu quero água, eu quero ir no banheiro, eu quero isso, então, a gente imagina... não consegue desligar. Não tem condições, né? E ainda mais assim, na minha área, que o trabalho não é manual, né? Você tem um trabalho ali, você tem que... Intelectual. Então, é assim, muito mais precisa difícil. de uma concentração e é um pouco mais complicado. Eu imagino. Ainda mais que a gente passou a ser as professoras, né? Também. Eu aqui, Marcinha, foi professora do meu filho. Verdade. Né, Marcinha? Isso mesmo. E aí, com essa questão dessas aulas online, a gente acabou tendo que ser professora. Tendo que ser professora, né? isso Também. mesmo. Então, assim, ainda teve essa questão, essa dificuldade. Mas agora, graças a Deus, as coisas já estão voltando. voltando, Pouquinho né? em pouquinho. E aí a gente Isso vai mesmo. enquadrando. Quanto tempo aí? 1 hora? 1 hora já. É sério? Caramba. Gente, nós estamos conversando aqui com Tiara Magalhães, falando sobre o direito. A gente estávamos falando sobre o direito público, né? A questão das servidoras, da questão da licença maternidade para as servidoras, a questão também de quem paga, quem não paga, quem tem direito, quem não tem direito. Assista o vídeo para você saber se você entrou agora e pegou no meio, né? No meio não, já tem quase 1 hora aí. No meio não. Mas assim, a gente tem outros assuntos ainda, algumas perguntinhas ainda para fazer para a Tiara, que é sobre a questão do direito do consumidor, mas ainda voltado à questão da maternidade. Porque, como a gente fala aqui, é de carreira e maternidade, ela carreira, direito, mas ela também é mãe, então ela pode falar das duas coisas. A gente podia passar o programa aqui só falando de mãe e de filho e sem direito, sem nada, que a gente estaria aqui com um programa de 2 horas, 3, 4, 5, 10 horas. Sim, porque assunto não vai tem. faltar. Porque cada um com filhos de idade diferente, eu com filha de 23, já avó, já indo para segundo neto ou neta, que eu espero que seja neta. Mentira, tô brincando. É verdade, tem que dar os parabéns que eu não tinha dado. Ela com um filho de 10, Márcia com um filho de 4. Então, assim, a gente teria assuntos aqui de idades e de momentos, né, para compartilhar. Porque cada um compartilha o que você passa e as suas experiências. Mas a questão do direito do consumidor, tem uma perguntinha que a dona Márcia vai fazer sobre o direito do consumidor. E interessante, preste atenção, porque você pode passar por isso aí. Faz do enxoval, né? Uma mãe compra produtos para o enxoval, né? Na loja online e na loja presencial. Porém, ela se arrepende do que comprou. E aí? Ela tem... Como é que... Ela tem esse direito de troca ou não tem? Aí agora a gente está falando um pouco do direito privado, né? Como a gente como a gente conversou inicialmente, né? Eu me especializei em direito público, mas em determinado momento da minha vida, como eu falei pra você, que eu sempre fui assim, muito inquieta, aparentemente não, né? Quem olha pra mim acha que eu sou uma pessoa quieta, assim, sou tranquila, mas assim, sou assim, muito de buscar, de estar mexendo. Inquieta para os conhecimentos, exatamente, né? tá, assim, futucando, né? Até ver o que dá, se não dá, se tá bom, se não tá bom. E aí, em determinado momento, eu passei no concurso que houve também no Tribunal de Justiça de juíza leiga, né? Que na verdade a juíza leiga, ela não é a juíza togada, né? Na verdade ela é um auxiliar da juíza, como se fosse uma assessora da juíza no âmbito dos juizados especiais, hoje vara do sistema dos juizados especiais cíveis e consumidor daqui de Valença, né? E aí na verdade a gente faz aquele papel de auxiliar, a gente faz audiências,
a gente faz as sentenças, faz os despachos, depois, óbvio, que o juiz togado, né, o juiz de carreira, ele vai convalidar tudo aquilo que a gente fez, né. Foi uma experiência incrível para mim, né, trabalhei com pessoas maravilhosas aqui dos juizados de Valença, as magistradas também, que eu tive a oportunidade de trabalhar, pessoas incríveis, maravilhosas, eu adquiri muito conhecimento com elas. E assim, foi algo muito engrandecedor para minha carreira. Eu digo não só a questão, né, de estar só focada no direito público, mas foi nesse momento que eu comecei a despertar também para essa questão do direito privado, na área de consumidor, né? Meu esposo costuma brincar comigo, que logo quando a gente começou a namorar, ia sair, ele... na época ele já estava começando a abrir o escritório aqui em Valença. E ele queria que eu fosse sócia. Eu dizia, não vou ser sócia. A maioria quer ser sócia do marido, né? Eu naquele momento eu ainda assim não sabia exatamente que caminho eu ia trilhar dentro do direito, né? E assim, naquele momento eu entendia que... E de fato, durante muito tempo eu fiquei nessa questão só focada no direito público, né? Fazendo assessoria e fui até controladora pública do município de Ituberá, né, mais um desafio na minha vida, né? Eu fui para ser assessora jurídica, trabalhar como advogada e necessitava dessa questão do controlador, né? Que é um cargo que na verdade é um controle que tem dentro do próprio município, um controle interno, né? Do Tribunal de Contas dentro dos municípios. Coisa que tem, né? E aí eu acabei assumindo, né, esse cargo, foi algo também muito engrandecedor para minha carreira e uma experiência maravilhosa. Trabalhei também com pessoas maravilhosas, né, naquela época. E eu acabei, assim, de sentar, de aprender, de buscar algo que eu também não sabia, não conhecia. E a questão do consumidor também entrou na minha vida desse jeito. Quando surgiu esse concurso, né, eu participei da primeira turma de juíza leiga, foi realmente instituída aqui no Tribunal de Justiça. E aí eu fiz o concurso e fui aprovada, um concurso que é um concurso REDA de 4 em 4 anos, esse concurso, ele tem esse concurso, né? E aí eu fiquei 4 anos. Então assim, eu pude aprender a amar o direito do consumidor, né? Que está no direito privado. Porque se você pensar direito do consumidor, você pensa em tudo na sua vida. Sim. Todas as suas relações, né? Eu digo comerciais, ela está inserida no direito do consumidor. Sim. Se você contrata um serviço, se você compra um eletrodoméstico, se você compra uma roupa, se você vai a um show, se você coloca seu filho na escola, tudo você acaba Você vai ao sendo... médico. É um direito, direito do entra na questão do consumidor, né? Então, assim, é algo que eu aprendi, que eu gostei e que depois eu passei a fazer parte do escritório, né? Então, virei sócia. Demorou, mas ficou só. Aí foi feito um acordo, né? Porque aí eu assumi essa parte do direito do consumidor, né? Do escritório. Depois que eu saí, né? Que eu cumpri meus 4 anos como juíza leiga, até depois passei no segundo concurso, eu fiz para conciliadora, acabei sendo aprovada também, fui chamada já no final assim dos 4 anos, que eram 2 anos por mais 2, só que acabei não pude assumir porque eu já era procuradora do município de Cairu e havia incompatibilidade, né, desses 2 serviços públicos, eu acabei não assumindo como conciliadora. Então, assim, eu aprendi a gostar do direito do consumidor. E aí, quando você me pergunta essa questão de uma mãe, né, numa situação realmente bem frágil, de comprar algo e depois se arrepender, a gente tem no direito do consumidor o direito do arrependimento. E eu costumo dizer assim, existem muitas leis, mas nem sempre todas as leis, elas nos acolhem como deveria acolher, né? Com relação a essa questão do direito do arrependimento, o Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação específica que vem dirimir questões consumeristas, né? Ele só prevê a questão do arrependimento quando a compra é feita fora do estabelecimento, que é o e-commerce que a gente fala hoje em dia, né? Que é a compra feita pela internet. Então, se você está aqui, comprou numa plataforma digital de comércio, né? Num site de uma marca, enfim, e você recebe aquele produto e você, de repente, não gostou, não precisa nem ter motivação. Você não quer aquele produto, você não gostou, não achou o produto legal, não se encaixou às suas necessidades. Enfim, você tem o direito de fazer essa evolução no prazo de 7 dias. Né? Mas se você foi na loja física, né, e você comprou o produto,
você não tem direito à devolução desse produto ou troca. O que acontece muitas vezes nas relações comerciais, e eu digo aí, são contratos privados, que quando você compra algo, contrata algum serviço, você está fazendo um contrato privado. Você está estabelecendo ali um contrato bilateral de duas partes, né? Um contrato privado. O que pode existir é um acordo entre as partes. E eu digo muito assim, a gente tem que buscar muito isso. Quando a gente não tem uma lei que nos acolhe, a gente tem que buscar muito a mediação do conflito. Então, muitas vezes, esses estabelecimentos comerciais, eles estabelecem um prazo de 24 horas, tem outros que estabelecem um prazo de uma semana, mas isso é uma relação contratual, que pode ser numa loja de um jeito, numa outra loja de outro jeito. Se você me perguntar a questão da lei, do estabelecimento, da legislação do direito do consumidor, ele só prevê a troca no estabelecimento quando você não faz no estabelecimento físico, você faz a compra fora do estabelecimento, que é a compra através da internet. Então, aí nesse caso, infelizmente, ela não poderia trocar. Até porque o que se pensa também é a questão também do fornecedor, não é? Então, assim, visa também assegurar a questão do fornecedor, que está aí também expondo o produto, né? Então, você precisa realmente, é aquele momento que você precisa saber o que você quer, né? Eu digo assim, você tem que comprar, mas você tem que pensar, você tem ali a oportunidade de experimentar, de observar, de ver o material, diferente da internet. Olha o pensamento do legislador, né? É diferente da internet. Você tá ali, você tá vendo uma foto numa tela de um tablet, não sabe celular, qual é o tecido, não sabe como é o material. Você não sabe, você não vestiu, não teve a oportunidade de você vestir, não teve a oportunidade de você analisar. Então, por esse motivo, pensar dessa forma é verdade. Exatamente, você não tem esse direito do arrependimento. Então, o direito do arrependimento só dá nas compras virtuais. Online. Online, que aí você vai olhar lá direitinho quanto tempo. Tem sites que é 30 dias, tem site que é 15 dias, tem site que é 7 dias. Mas na verdade, assim, pela lei, você tem 7 dias. Agora, pode ser também que nessas compras virtuais, esses estabelecimentos comerciais lhe dêem um prazo maior. É isso, por exemplo, eu já comprei, tem 30 dias. Eu também já comprei alguns produtos e dizia, você tem um prazo de 15 dias para devolver. Pois é. Sem qualquer tipo de ônus. Isso. Entendeu? Então aí, inclusive até com postagem por conta do estabelecimento comercial. Eu fiz uma compra que tem uma loja que eu geralmente comprava no Shopping Salvador. Com a pandemia, não deu para ir para lá, mas ela tem a loja online que não é de Salvador, é de São Paulo. Fiz a compra, o material quando chegou não era igual exatamente o que eu tinha comprado, porque ele tem medidas, né, para sutiã, então ele tem medidas específicas nessa loja. Então, como eu gosto daquele tipo ali, e aí veio grande demais. Só que aí fui passando, tava ocupada fazendo outras coisas, levei quase 15 dias para entrar em contato, para mandar. E eles foram bem solícitos. Está no prazo, você tem até 30 dias para trocar, pode encaminhar, você não paga nada, pode enviar pelo correio. E não demorou muito também, a mercadoria chegou até mais rápida do que da primeira vez. Então, assim, e foi totalmente diferente das lojas realmente físicas, né? Se você conhece a pessoa, o dono da empresa, é bem mais fácil de você trocar, às vezes 30 dias, né? Até mais de 30 dias, como já ocorreu de eu conseguir trocar. Mas quando você não conhece, é muito mais difícil essa relação. Então, a partir do momento que eu saí da empresa, eu não tenho mais direito à troca. Correto? Correto. Pela legislação, você não tem mais direito à troca. A não Entendeu, ser gente? que seja por outra situação. Seja uma situação de vício do produto. Que aí a gente vai para outra embasamento legal do CDC. Se você compra um produto que ele tem um vício, pode ser um vício aparente, que é aquele que você já constata quando você leva ele para casa, ou pode ser um vício que vinha surgir depois. Então aí você tem direito de trocar o produto, né? O estabelecimento comercial ele tem um prazo para poder corrigir esse defeito. Eu digo assim, por exemplo, um celular, para consertar um aparelho, tem um prazo de 30 dias. Ele leva para assistência. Exatamente. Isso que está dentro da garantia. Sim. Então, você tem esse prazo para poder conseguir reaver esse conserto desse produto, Sim. né? E aí, se por acaso a empresa não conseguir consertar dentro desse prazo, aí você tem direito ou substituição do produto por outro, ou o ressarcimento da quantia, entendeu? Ou abatimento e compra em outro produto. Troca outro, enfim, exatamente, entendeu? Aí é uma situação diferente, porque aí você tem um vício do produto. Teve um problema, tem um né? problema no produto, algo que estava que não estava de acordo com as suas necessidades, mas em relação ao produto, não das suas necessidades pessoais. É algo de um produto que ele não veio a completar, digamos assim, ele não veio a cumprir com a necessidade, né, ao que ele se propõe. Por exemplo, você compra uma máquina de lavar e ela precisa o quê? Lavar. Ela precisa
Limpar. jogar água, precisa Centrifugar. centrifugar, colocar o sabão, né? E depois entregar a roupa, terminar ali lavadinha. Então, por Isso. exemplo, se por um acaso ela não consegue realizar algum desses processos, então ela não está atendendo ao que se necessidade. propõe. Aquele objeto se propõe o quê? A lavar a roupa. Então, ele não está atendendo ao que ele se propõe. Então, aí você tem o direito de estar trocando. De troca, no caso, ele vai pedir, vai levar para assistência. Sim, vai e aí você analisar vai ter que e esperar. você vai ter que esperar. Exatamente. Então, entenderam, né? Uma coisa é o produto dar problema e você voltar lá e a empresa tem a obrigação de consertar. Eu vi isso mesmo, a moça Agora, postando um quando... fogão todo rachado. E da manhã também aconteceu isso, né? Ela pôde trocar. Ela conseguiu uma troca, mas teve que entrar na justiça realmente para conseguir. teve uma ação em relação a isso aí. Mas agora tem uma outra pergunta ainda voltada à questão do direito do consumidor e maternidade. Uma mãe engravida já está já perto assim, do período de ter o filho dela, já está tudo organizado, ela já sabe data, já está tudo esquematizado, vamos dizer assim. E ela chega no hospital e quer já deixar agendado e pago o parto dela. Seria uma cesárea, né? Por exemplo, seria uma cesárea. Então, ela já quer deixar o quarto pago, né? Até o médico já está pago, que pode ser até do próprio hospital, enfim. Só que, no meio disso tudo, ela acabou fez uma viagem e acabou tendo o parto fora do tempo em outra cidade. A pergunta é, ela tem direito a receber aquele valor que ela pagou antecipado no hospital anterior ou não? Nesse caso aí é um contrato de prestação de serviço, né? Ela está contratando um serviço hospitalar, né? Que vai incluir o serviço médico ou não. Mas, enfim, o serviço hospitalar de internar, de medicação, do serviço do profissional liberal, do médico, né? Então, assim, ela tem uma cadeia de serviços que ela está contratando aí. Uhum. Então, assim, é preciso observar qual tipo de contratação ela fez, quais cláusulas contratuais ela tem. Mas, de antemão, independente de analisar esse contrato ou não, porque tem realmente situações que a gente só tem como responder se a gente analisa a questão da contratação. O Código de Defesa do Consumidor, ele vem a tutelar muito o consumidor, né? Inclusive de cláusulas abusivas e danosas em qualquer tipo de contrato de prestação de serviço ou contrato de consumo. Então, o que a gente pode observar é que possa ser que esse contrato venha estabelecer em uma das suas cláusulas que esse valor não será restituído em caso de pagamento, em caso de desistência, mas aí é algo que vem lesar diretamente o consumidor. Por quê? Porque ela não cumpriu com o contrato, né, a parte dela na bilateralidade contratual, não por vontade própria, mas sim por um evento, né, que não estava previsto e que ocorreu, né? Então houve assim aí uma imprevisibilidade que fez com que ela não pudesse cumprir com o contrato, ou seja, ela não foi receber a prestação de serviço porque ela acabou tendo que fazer o parto em outra cidade, enfim, na situação que você descreveu. Então, nesse caso, sim, ela tem direito a pleitear essa restituição financeira desse valor. Por quê? Porque ela não teve a prestação do serviço. Então, de fato, o hospital deve restituir a ela. Até porque, uma vez que não houve a prestação do serviço, ele pode não ter tido custo algum. Isso. Sim. Não é? Então, se ele não teve o custo dos honorários médicos, Do anestesista. da equipe, do anestesista, da enfermeira, enfim. Ele não teve esse custo nem de medicação, nem do serviço hospitalar, então ele não tem por que cobrar esse serviço. Então, por mais que possa ter essa cláusula contratual dizendo que não deve restituir esse valor, restituir só 10% ou 20%, ou reter algum percentual, é algo que se é questionável, sim, pode se questionar e pode ir à justiça questionar também, caso não consiga resolver a questão administrativamente. Então, para vocês que têm dúvidas, Tiara aí trouxe um pouco aí da informação para que você não fique aí perdido nos seus direitos, né, que a gente precisa realmente estar sempre atento aos nossos direitos, que a gente não, na maioria das vezes a gente não liga. Mas assim, nosso tempo aqui já acabou. Já conversa rápido. Conversamos bastante. Nossos equipamentos, infelizmente, ainda não conseguem gravar muito tempo, né? Então, antes que se desligue. Estamos precisando de patrocinadores. Patrocinadores, né? Porque aí a gente pode gravar aí horas, né? A gente senta aqui, aí fala aí à vontade. Mas eu quero agradecer a todos, né, que acompanharam e que vão acompanhar ainda o programa, né? Que espero que
as explicações e as dúvidas que você tinha tenha sido sanada, né, com as explicações de Tiara, porque aqui nós duas só fizemos perguntar, porque saber de direito, minha filha. Não, mas é engraçado, o direito é algo que, assim, embora você não estude, não faça uma faculdade, você sempre sabe algo, porque é algo que você lida no seu dia a dia, sim, né? Sim. E vai buscando, né? Ah, aconteceu isso aqui, o que é que eu tenho direito realmente, né? Sim, é verdade. sim. Então, o direito está presente, mas a gente precisa realmente entender mais sobre o assunto. E acho que, como até a advogada Sofia falou no episódio que ela fez com a Sim, gente, gostei muito da que advogada o Sofia. direito deve estar sempre sendo exposto de uma forma mais leve e descomplicada, né? Para que Sim, todo mundo sim. realmente tenha acesso. Sim, é algo que ainda não é tão acessível, né? Isso. Eu digo assim, até porque as próprias normas, elas têm aquela coisa assim, dificuldade de expor. Às vezes até pra gente que trabalha, né? Que trabalha tanto tempo com aquilo, quando a gente tem certas coisas que a gente faz uma leitura que a gente não consegue entender, assim, de imediato. A gente tem que fazer Imagine uma uma pessoa outra leiga. interpretação. Então, para o leigo, realmente é mais complicado. E a questão também de chegar, né? Eu acho que o direito, a legislação, o poder judiciário, enfim, ele tem que estar mais próximo à sociedade. Sim, sim. Ele tem que Ser chegar mais presente, né? Embora hoje já existam muitas ações, eu digo em todas as esferas, não só do judiciário, do legislativo, do executivo, mas eu acho que é preciso estar sempre motivando e tentando Isso. trazer, né, trazer a sociedade mais, né, os pra jurisdicionados para próximos, né, a gente está cada vez mais próximo e está tentando passar essas informações. Isso é bom. E espero que a gente possa aí, os novos, né, advogados, a advocacia jovem, né, que está aí com a mente bem fresca, eles possam começar realmente a mudar esse jogo, né, para que a sociedade possa entender melhor o direito, né? E não só saber, tem alguém para procurar, não. Saber entender quais são os meus direitos, quais são os meus deveres. A gente precisa, a sociedade precisa estar, né, com isso bem fresco na mente. Mas, gente, muito obrigada, Tiara. Foi um prazer conversar com você. Foi muito legal. Foi bem interessante, assim. Esclarecedor. Não sabia muita coisa. E realmente o direito é algo encantador. Realmente, se você começa a prestar atenção, você vai se encantar com o direito. Apesar que a atuação para mim, nada. Que isso? Então, muito obrigada mesmo. Viu? Eu que queria agradecer a oportunidade, né? Como eu falei no início, é uma honra para mim estar aqui falando um pouquinho do meu conhecimento, do que eu sei. A gente nunca sabe tudo. A gente sempre tem algo a conhecer, a aprender, a buscar, né? E eu sou aquela pessoa desse jeito, que gosta de conhecer, de buscar, gosta de enfrentar os desafios, né? E de projetos. Tenho muitos outros projetos, né? E espero estar aqui com vocês outras vezes, porque essa questão de direito da mulher, direito público, direito do consumidor, é algo realmente que tem muito a ser explorado, né? Então, estou assim à disposição de vocês quando vocês quiserem, né? E até futuramente, né? Eu tenho vários projetos aí em mente e quando eu começar a conseguir colocar em prática, pretendo vir aqui novamente pra gente conversar sobre outros projetos. Então, mais uma fechando contrato de novo com a gente, né? Acordo que vai voltar. Pois é, é verdade. Então, gente, e obrigada a vocês duas e obrigada a todos, né? Que espero que vocês gostem, né, desse bate-papo aqui, que foi muito legal. E fico à disposição sempre. Então, obrigada. Gente, muito obrigado. Mais uma vez peço que vocês compartilhem nosso conteúdo, né? Manda para quem você realmente tem interesse que veja esse conteúdo aqui, da Tiara e das outras também aí que já participaram do Podmanas. Compartilhe, comente, curtam, visite nossas redes, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify e várias outras plataformas de podcast que a gente está lá disponível. Um grande beijo e até a próxima quarta-feira. Coraçãozinho aí para vocês e até mais. Tchauzinho.